Então vamos lá, sem mais demoras, vamos aqui arrancar com o nosso grande painel. As introduções já foram feitas online, portanto não vou despender muitas energias aí, porque os nossos oradores têm imensa coisa proveitosa a dizer e, portanto, acho que faz sentido também verem a biografia deles, verem o LinkedIn, eventualmente depois do evento entrarem em contato com eles se acharem que faz sentido. Mas só para dar aqui um breve enquadramento, vamos falar sobre atrair e contratar talento em 2021, que é um tema muito forte, principalmente em empresas tech, e por isso é que escolhemos este painel, com a Anabela da Nokia, com o Bruno da Defined Crowd e com o Pedro Oliveira da Landing Jobs, e portanto temos aqui uma diversidade muito forte que tem desafios diferentes, às vezes também semelhantes, e portanto cada um deles vai dar a sua perspectiva do que é que já fez, do que é que está a fazer e do que é que pensa fazer no futuro sobre este grande tema que obviamente corre-nos nas veias, porque estamos aqui na Recruit Better e estamos muito focados em temas de recrutamento, mas por vezes também vamos falando de outros temas ligados a RH. Eu sou Gonçalo Sequeira, sou o fundador da Recruit Better e hoje vou ser o vosso moderador. Portanto, também se tiverem perguntas vão deixando no chat, que depois vamos ter 15, 20 minutos também para questões. E sem mais demoras, vamos aqui tocar na ferida. E, portanto, gostava de começar aqui com a Anabela, que se apresentasse numa frase e que respondesse como é que vai garantir o sucesso das contratações em 2021 na Nokia. Olá, eu sou a Anabela Silva, portanto, como verificam na introdução, eu estou na Nokia, sou responsável por uma região, o Mediterrâneo, os países do norte da Europa e França. E quanto a questão de garantir o sucesso no recrutamento é uma boa questão, porque nós na Nokia e eu também, obviamente, suporto essa ideia de que nós, para garantir o sucesso, seja no que for, temos que proporcionar uma boa experiência, e o recrutamento não é exceção. Portanto, eu acho que para correr bem temos que proporcionar uma boa experiência nas entrevistas, uma boa experiência no primeiro dia e um foco muito grande naquilo que é a segurança das pessoas e o que é que elas procuram. Basicamente é isso. Sim. Boa, segurança é um tema muito, muito importante este ano, já foi muito no passado, mas acho que cada vez é mais relevante, portanto lanço aqui o mesmo desafio ao Bruno, que se apresentasse aqui numa frase e que me explicasse como é que vai garantir aqui o sucesso de uma startup que está a dar imensas cartas em Portugal e no mundo. Obrigado, Gonçalo. Boa tarde a todos, boa noite. Meu nome é Bruno, sou diretor de Talent Acquisition na Defined Crowd, também tenho responsabilidade aí pela área de compensação e benefícios na empresa, e dentro da Defined Crowd, a equipe de recrutamento e também de compensação, a gente atua a nível global. Né? A Defined Crowd tem escritórios tanto nos Estados Unidos como em Portugal, como também no Japão, e nós, desde Portugal, damos serviços a todos esses países. Com relação à tua pergunta, como garantir o sucesso das contratações de 2021? Não é simples, como a gente sabe, é uma batalha aí do dia a dia, mas eu concordo com a Anabela, eu acho que focar cada vez mais na experiência do candidato. Eu acho que um ponto também muito importante é dar formação aos entrevistadores técnicos, para que o engagement com os candidatos seja cada vez melhor. Acho também que a gente tem que ser competitivo a nível de remuneração, né? A remuneração que a gente oferece a esses candidatos para que eles venham não só trabalhar na Defined Crowd, mas como também atrair talento para Portugal. E eu acho que também fornecer cada vez mais suporte às pessoas que vêm de fora, né, a virem para Portugal e se instalarem aqui em Portugal da maneira mais fácil possível, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a burocracia é um pouco mais complicada e principalmente se tu vens de fora, perceber como fazer a coisa acontecer, então acho que é importante a gente dar esse apoio, esse suporte inicial. Principalmente em Portugal, que somos um país tão pouco burocrático, portanto é excelente que haja por parte das empresas e cada vez mais vejo mais essa tendência de apoiarmos pessoas internacionais a vir para cá, e é muito útil porque não só as pessoas que estão connosco conseguem crescer, como conseguimos atrair outras mentes brilhantes para Portugal. Sem dúvida nenhuma. Sim. Vamos aqui ao Pedro também, que tem aqui um paradigma diferente, portanto lanço-te aqui o mesmo desafio, Pedro, para te apresentares numa frase ou duas e para explicares como é que vais garantir aqui o sucesso, não só das contratações para a Landing, mas também para os vossos clientes. Viva, obrigado pelo convite, Gonçalo e equipa da Recruit Better. Prazer estar aqui convosco, Anabela e Bruno.
Sobre mim, portanto, eu sou um dos fundadores do Landing Jobs, já tu disseste. No início deste ano passei para o board da empresa, iniciei uma sabática, que é um privilégio poder fazê-lo, especialmente nesta fase de pressão cognitiva, etc. Não vale a pena entrar por aí. Respondendo à tua questão, portanto, eu concordo com o que a Anabela e o Bruno disseram, garantir a experiência de recrutamento, especialmente o engagement em fases finais do funil de recrutamento, que acho que há uma pressão muito maior para o talento, ou o talento está com muito mais dificuldade em sair das suas empresas. Portanto, acho que a gente depois vai falar um bocadinho mais deep sobre isto, e também as entidades patronais, as empresas, acompanharem aquilo que são as trends do trabalho remoto e adaptarem-se a isso. Portanto, eu acho que isso vai ser fundamental para garantir o sucesso. Eu acho que estes 2 pontos em conjunto são fundamentais para terem pipelines de recrutamento saudáveis. Quanto ao Landing Jobs em si, não escapa a isto, ou seja, tem que fazer o mesmo como qualquer outra empresa. Portanto, that's it. Obrigado, Pedro. Acho que aí o paradigma está muito, muito semelhante, porque todas as empresas têm que contratar, têm que reter e têm que formar também os talentos que têm in-house para conseguir continuar a atrair outros bons talentos fora. Continuando aqui na nossa ordem, a Nokia lançou aqui uma parceria com o governo de contratar 300 pessoas já há muito pouco tempo. A Anabela, gostava que aprofundasse aqui um pouco mais esse tema, que obviamente que é excelente se podemos contar aqui com mais 300 recrutamentos para Portugal, mas como é que se faz isto em termos de pandemia? Pois não é fácil, não é fácil não. E é um projeto que começa precisamente, foi engraçado, porque nós inicialmente não tínhamos previsão deste projeto. Ele chega até nós, aqui em Portugal, no final do ano. O que nos vai permitir, penso eu, resolver isto vai ser realmente o facto de não só termos planeado, como termos criado a estrutura para conseguir fazer, como também não ser uma coisa que vai acontecer em 2 meses. Portanto, isto é um projeto em que vamos recrutar muitas pessoas, mas é um projeto a vários anos. No caso da Nokia, como acontece noutras empresas e noutras empresas onde eu também já tive, é muitas vezes o reconhecimento da qualidade dos recursos humanos que nós temos. Ou seja, nós na Nokia tínhamos aqui este desafio, precisávamos de contratar este volume de pessoas, onde é que as íamos basear, e a escolha por Portugal tem a ver com aquilo que eu, por exemplo, também já observei noutros sítios por onde passei. Tem a ver com a qualidade da nossa formação, tem a ver com a qualidade das nossas pessoas, e com a forma como isso é percepcionado em Nokia. Portanto, não foi uma decisão difícil. Agora vamos ver como processo de recrutamento, porque estamos a iniciar, já temos uma equipa dedicada só para isto, mas obviamente com este cenário da pandemia temos aqui desafios adicionais, mas eu estou otimista e portanto eu acho que vamos conseguir dar conta do projeto. Boa, fantástico, e é mais oportunidades de emprego para o nosso país, que apesar de pequenino tem excelentes universidades metro quadrado. E esta também potência isso estavas a mencionar. Desculpa. No nosso caso permite-nos também diversificar um bocadinho os perfis que temos na Nokia, porque são perfis que normalmente não temos. E portanto eu acho que também vai ser muito interessante por isso. Boa, fantástico. Bruno, e a Different Crowd vai contratar mais, menos do que esperava? Como é que vai ser este ano? Em 2020 a gente quase duplicou o nosso headcount, então foi um ano bastante interessante nesse sentido. Esse ano, assim como nós fizemos no ano passado, a gente vai monitorizar mensalmente junto com o nosso promicidade, né, ao nosso board, para analisar aí a situação econômica e ver realmente se a gente consegue manter os nossos planos, mas em princípio crescemos como sempre, e o crescimento esse ano com certeza vai se dar muito mais nos perfis comerciais, dentro dos departamentos comerciais da empresa. Ok, então tecnologia não vai crescer tanto, sales é que vai expandir. Sales é que vai crescer mais, exatamente. Ok, vender ainda mais para chegar mais e depois contratar mais engenharia a seguir. Exatamente, essa é a ideia. Boa.
Boa. Pedro, agora passando aqui a bola, achas que a pandemia trouxe clientes diferentes do habitual, trouxe os mesmos tipo de clientes? Conte-nos aqui um bocadinho também como é que foi essa parte de interação com o mercado, assim, pós-pandémico ou durante a pandemia. Sim, portanto, vamos fazer aqui uma análise histórica. Eu tinha prometido que ia tentar arranjar mais insights. Portanto, basicamente a história é esta. Ano passado, de março a maio, início de junho, houve um lockdown, também houve um lockdown no mercado, digamos. Portanto, o lockdown estendeu-se também um bocadinho ao recrutamento, salvo algumas honrosas exceções, mas são mesmo isso, exceções. Portanto, quase que houve ali um momento em que, houve ali um momento em que houve um shift completo do mercado, em que tipo, supply, portanto isto é supply and demand de talento, supply jobs, há quem diga que em tech é como se fosse ao contrário, mas houve ali um momento em que realmente havia pouco supply, poucos jobs e havia muito talento ativo. Costuma-se até dizer, mas o talento ativo não é o mais interessante. Naquela altura, com os layoffs, até houve bastante talento ativo e decente. Então, para empresas que estavam ativamente, as tais honrosas exceções, foi, vamos dizer, ótimo, mas foi aproveitar, basicamente, do mal aproveitar. Portanto, passando essa fase, ok? Onde houve uma diferente percepção de, calma lá, afinal vamos precisar de cada vez nos digitalizar mais e o trabalho remoto está aí para ficar. Essencialmente, há aqui duas coisas que aconteceram. Especialmente agora focando aqui no mercado português, que acho que é o que interessa à audiência. Nós tivemos, antes do Covid, e continua essa tendência, muitas empresas a vir para Portugal montar equipas, portanto, collocated teams, basicamente. E portanto, a Mercedes e outras que o fizeram. E basicamente, essa trend vai continuar, mas antes do Covid havia eu chamo os tubarões, não é? A malta do full remote, empresas como o GitLab, que também contratavam em Portugal, mas não era expressivo, portanto, não eram números expressivos em termos de recrutamento. O que aconteceu foi, com a quebra desta barreira psicológica do trabalho remoto, muitas mais empresas estão a disponibilizar trabalho full remote, e Portugal para contratar talento. Então, surgem muito mais empresas destas full remote, mas também outras, empresas mais corporate, como banca e não só. De repente, aquilo que era um jargão do digital transformation, a transformação digital, deixou de ser um jargão, passou a ser real. De certa forma, os diretores de inovação, etc., olham para o Covid como, um aliado, não é? Que obrigou as empresas a inovar. Portanto, foram estas duas trends. Quando falámos da última vez, eu tinha-te falado mais da primeira, das empresas full remote, que naturalmente eu tenho estado sempre muito nesse meio e apanhei mais, portanto, apanho mais essa. É para mim mais fácil ver essa trend, mas também a outra que eu não tinha falado. Portanto, eu diria que é a mudança na tipologia de empresas. Vai ser mais difícil, por exemplo, uma startup a começar em Portugal. Vai ser bastante mais complicado, ou vão ter que ser mais criativos a ir buscar o talento, ok? As boas notícias aí é que podem, se calhar, dependendo do tipo de coisas que a startup está a fazer, por exemplo, se for uma startup tipo deep tech, que precisa de malta mesmo especializada, pode ser mais complicado, mas se for, por exemplo, montar um marketplace ou qualquer coisa do género, podem ir buscar talento a sítios alternativos, quer a nível internacional, quer mesmo a nível local, que não seja o típico engenheiro informático formado no técnico ou na FEUP, na Universidade de Coimbra, e buscar malta de outros lados, de bootcamps, por exemplo. Portanto, eu acho que mudou um bocado o jogo do lado das empresas, que era o que nós estávamos a falar aqui. Portanto, negócio, a nível do negócio da Landing Jobs, levámos uma pancada de março a maio, e depois a coisa foi de tal forma crescendo que em novembro tivemos o nosso melhor mês de sempre.
Pronto. Mas foi um ano esquizofrénico, quer dizer, isto mesmo para a equipa foi altamente esquizofrénico. Enfim, portanto, esta é a nossa avaliação do mercado. Eu acho que não me esqueci de dizer nada. Estamos com mais clientes e não estamos a ver essa tendência a parar para 2021, que é o tópico do Meetup. Eu acho que a tendência vai continuar por aqui. Por isso é que eu falei no início, quando perguntaste coisas a ter atenção para o sucesso. É que adaptações é que vamos fazer nas nossas empresas para sermos competitivos com a entrada destes novos players no mercado, quer os incumbentes, já cá estavam, as corporate, quer os full remote, que são mais ágeis. Pronto, são mais ágeis e a nível de salários, Bruno, estavas a falar bem, que é um dos tópicos que tem que ser falado. Sem dúvida, tens que acompanhar, especialmente scale-ups e collocated teams e mesmo os corporate. Startups, quando estão mesmo no início, conseguem usar alguns trunfos que muitas vezes não conseguem bater no salário, têm que usar outro tipo de trunfos, mas também é outro segmento de talento que estão à procura. É um nicho de talento, mas também conseguem. Pronto, acho que não vou falar mais. Acho que ficou respondido, Pedro, já podemos aprofundar eventualmente algum tópico, porque tocaste aqui em pontos muito, muito bons, porque nem todas as empresas estão à procura do mesmo, e se calhar o Zé Manel que sai hoje da faculdade quer ir para uma corporate para aprender mais, mas se calhar há outro Zé João que quer estar numa startup onde não há nada e pode criar. Mas realmente quando temos empresas remote dos Estados Unidos ou de outros países a pagar salários muito idênticos a essas regiões, acaba por ser difícil as empresas em Portugal competir de igual para igual. E estavas-me aqui a falar da escala da lending, parece o stock market, que teve ali uma queda muito grande até maio, depois começou a subir e agora não para. E, portanto, o tech, acho que somos todos uns sortudos, e costumo dizer isso, porque estamos num setor que não foi de todo afetado pela crise, igual a outros que infelizmente o foram. Portanto, agora mudando aqui um bocadinho a ordem das coisas, queria fazer aqui a pergunta ao Bruno, que é o que é que mudou no approach aos candidatos? Porque antes havia entrevistas presenciais, cumprimentávamos as pessoas com a mão, e agora vemos toda a gente no Teams ou pela uma câmara. Na The Fun Crowd concretamente não mudou muito não, a gente sempre contratou dessa maneira, no final das contas. Obviamente tinha sempre aquele candidato que queria visitar os escritórios, conhecer a equipa, ou nós queríamos que isso acontecesse, e sempre tivemos portas abertas, né, para as pessoas poderem conhecer as nossas instalações, mas normalmente a gente sempre fez recrutamento online, né, então não mudou muito. E afinal a gente contrata também perfis que são muito especializados e num contexto de mercado liderado pelo candidato, então nem sempre Portugal é onde a gente busca talento, né? A gente está sempre a buscar em diferentes países. Em Portugal nós temos 35 nacionalidades diferentes e 43% da nossa população de empregados é estrangeira. Então não tinha outra maneira que não fosse realmente contratar as pessoas através do Teams. Dito isso, assim que nós notamos que é cada vez mais necessário focar na experiência do candidato. Porque, e aí um pouco em linha com o que o Pedro estava dizendo antes, né, aumenta cada vez mais a competição. Aqui em Portugal, em outros países também, tem várias empresas que são fully remote, ou empresas americanas que estão a contratar em Portugal, ou empresas que se instalam em Portugal, enfim, e que realmente assim, exige não só esse esforço do ponto de vista de aumentar a oferta remunerativa, mas também de melhorar cada vez mais a experiência do candidato, para que ele realmente, ou ela, né, realmente, quero trabalhar nessa empresa, quero trabalhar com essa equipa, porque aqui eu vejo que realmente eu vou poder crescer profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que é por aí. Boa, a experiência, como a Anabela dizia no início, é fundamental. E agora se calhar passava também a palavra, Anabela, para me contares o que é essa experiência, senão tenho que me candidatar à Nokia para perceber. Porque não? Porque não? É muito focado, vamos lá ver. Quando nós andamos pelos sites e quando andamos, eu lembro-me das vezes de ter essas conversas com a Landing Jobs e com as pessoas da Landing Jobs, e começamos a ouvir os candidatos a dizer, não me dão feedback, não sei o quê. E os recrutadores muitas vezes têm que meter a mão na consciência, de facto não dão, porque temos muito trabalho, porque já fechámos a contratação e depois não voltamos, etc. Portanto, aqui, o esforço é de... o primeiro contacto de qualquer pessoa com uma empresa é numa entrevista.
e agora mais do que nunca, porque não dá como, temos o mesmo tema que a Define Ground, as pessoas não vão a entrevistas aos edifícios, nós fazemos tudo remoto. Portanto, nesse contacto, o recrutador e a interação com o recrutador e depois mais tarde nos contratos e tudo mais, são a chave. Se correr bem, se nós estivermos disponíveis, se formos autênticos e transparentes e respondermos às questões e às solicitações dos candidatos, temos com certeza muito maior possibilidade de ser bem-sucedidos. Quando passamos todos ainda por uma situação em que isto se torna tudo digital, porque há bocadinho eu achei piada quando estava a falar da entrevista e do aperto de mão, e eu já ando daqui há muito tempo, então quando eu comecei era como é que era o aperto de mão e o que é que isso nos dizia sobre o candidato. Agora é diferente, agora se calhar é como é que é ligar ou não ligar a câmara, não sei quais são as tendências, mas de facto passámos a ter esse tipo de desafios. Nós já tínhamos, obviamente, esta abordagem. Eu acho que não há ninguém em recrutamento que não saiba isto e que não sinta isto. Quem gosta realmente de recrutamento. Mas o foco passou a ser ainda maior, porque a relação também não é cara a cara. É cara a cara, mas com um ecrã. Portanto, nós temos que criar essa relação nesse momento. E, portanto, temos que investir. É isso que nós estamos a fazer na Nokia. Eu acho que as empresas que são bem-sucedidas, e no tech eu vejo muito isto, os recrutadores da área tech são muito sensíveis a isto e provavelmente são aqueles onde isto tem avançado muito mais, pelo menos pelo contacto que vou tendo quando ainda havia eventos, é essa a percepção que eu tenho. E se fores a ver, não é só um ecrã, são dois, porque há um em cada lado. É um de cada lado, é isso. Mais difícil nesse sentido. E se eu pudesse... Desculpa, não, eu ia só complementar uma coisa que a Anabela estava a dizer. Eu acho que nós, como recrutadores, temos que tentar mudar um pouco o chip da coisa, né? Dizer, nós costumamos ter uma relação muito transacional com os candidatos. Opa, cadê? Quando é a tua disponibilidade para fazer entrevista, já marco a entrevista, etc e tal. E eu acho que temos que passar a ter um approach muito mais relacional. De realmente se preocupar pelo candidato e, como a Anabela estava a dizer, ter conversas transparentes, honestas com as pessoas e criar mesmo essa relação muito mais próxima com o candidato, aproveitar cada momento que a gente tenha para poder fazer follow-up com o candidato, de ter uma conversa com ele ou com ela, né, e realmente perceber como é que estás com o processo, como é que te sentes em relação, né, como é que foi a tua conversa com o teu manager, com o manager que fizeste ontem, ou seja, aprofundar muito mais nas conversas com os candidatos do que simplesmente fazer uma transação de, opa, me dá aqui a tua disponibilidade, vou marcar a entrevista. Eu acho que é um pouco por aí ali a coisa. Sem dúvida, Bruno. Eu já não marco entrevistas, marco conversas para falar com as pessoas. Exatamente. De outra maneira, não consigo tirar o que preciso delas e elas não conseguem saber o que é que se passa deste lado. E outra coisa boa é que, e isto acho que é bom, acho que é positivo, nós quando as pessoas tinham que ir ao escritório tínhamos que andar a encontrar buracos na agenda, contar com o tempo de deslocação e às vezes no final do dia com o trânsito. E, por exemplo, quando um candidato tinha uma entrevista com o manager e ficavam questões penduradas, era muito difícil às vezes encontrar um novo buraco na agenda para isto tudo funcionar. Agora não, marcamos uma chamada com vídeo e quando nós vamos ter com os managers a dizer, olha, o candidato está com dúvidas, podes participar, é muito mais fácil conseguir disponibilidade dos managers também, porque eles já sabem que não vai ter que ser ao fim do dia, nem numa altura em que a pessoa possa dirigir-se ao escritório. Portanto, desse ponto de vista, pelo menos nesta área, eu diria que é uma vantagem, não é? Conseguimos ligar-nos mais vezes, acho eu. É o tipo de relação. Pedro, tens alguma coisa a acrescentar neste tópico? O feedback é importante? Acho que o feedback é fundamental, mas liga todo o processo que estamos aqui a falar da humanização do processo de recrutamento. Desde o início top of the funnel, desde que alguém ouve falar da Nokia neste evento, portanto, e a Anabela está aqui a representar a Nokia, portanto, tens que causar uma boa impressão, isso é o top of the funnel, até a fazer a proposta e garantir que tudo corre bem. Esta humanização e profissionalização e digitalização do processo foi só acelerada, e é para continuar para 2021, com a agravante, que é aquilo que eu estava a dizer, que o ano passado, entre março e maio, houve de facto
uma altura em que o talento não tinha o poder todo, digamos, e agora eu diria que agora está pior, entre aspas, para os recruiters, mas na prática, se pensarem, melhor para o talento, melhor para todos. No sentido do talento ainda ter mais ownership, manda mais, se dissesse assim, da conversa de café, manda mais, pronto. E então isso ainda é mais importante, portanto, olhar só para o funil como um numbers game. Também é importante ter o controle total do funil, mas depois ter a abordagem humana. Pá, isso aí, para nós, pelo menos na landing, a gente diz sempre, a nossa plataforma encaixa nas vossas equipas, mas são vocês que estão a fazer o recrutamento. Isso é fundamental. Sim, porque o funil... É mais complementar, concordo. Sim, o funil só anda se tiver lá pessoas a puxar por ele. E, por exemplo, a minha taxa de resposta antes do Covid era bem melhor do que a minha taxa de resposta agora pós-Covid. E a minha mensagem, acho eu, continua personalizada, continua humana, mas acho que ainda tem que ser mais porque o número de respostas diminui imenso. E é uma coisa que também sinto na minha equipa, é que as pessoas estão menos disponíveis e portanto, temos que fazer ainda mais para meter o funil a andar. E tocando aí na disponibilidade das pessoas, Pedro, se calhar voltava... Diz, Anabela. Não, tranquilo. Okay. Não, estávamos a falar, o Bruno estava a falar, desculpa, o Bruno não, o Pedro estava a falar da questão do numbers game. Eu provavelmente aqui no grupo serei a pessoa mais velha e que está há mais tempo em recrutamento. Eu sempre ouvi isto, mas eu quase sempre recrutei em tech também e nunca foi na realidade um numbers game em tech, ou seja, eu venho da consultoria, tive imensas vezes em que só tive um candidato para fechar uma posição. E é ótimo, porque o manager também só precisava de uma pessoa. Portanto, no nosso caso, acho que é muito raro nós termos aquela coisa ideal de 4 ou 5 candidatos para depois ver qual... Quer dizer, até podemos ter, mas entretanto vamos-nos perdendo. Quando chegamos à fase da proposta, só há 1 ou 2, se tiver corrido bem. Não é um supermercado, né? Não é um supermercado, não né? É mercado de candidatos. Nossa, é uma coisa que eu falo muito com a equipa também, né? Que, no final das contas, eu prefiro que eles se dediquem muito mais tempo, investam muito mais tempo na estratégia de sourcing, de fazer um sourcing bem feito, montar o pipeline de maneira decente, né? E ir por 1, 2, 3 candidatos que a gente realmente sabe que são aqueles candidatos que são interessantes pra gente, do que a entrevistar 100 pessoas, 200 pessoas, que a gente sabe que se calhar não vão resultar. Então é ter o foco no lugar certo, né? No sítio certo. Acho que é o mais importante no final das contas. Então não precisamos de uma metralhadora, precisamos de uma sniper, não é? Exatamente. É a primeira coisa. Pedro, e para acertarmos com a bola no sítio certo, que tipo de benefícios é que achas que fazem sentido continuar a aplicar neste mundo tech e eventualmente alguns exemplos que possas trazer da Landing? Posso citar o exemplo da própria Landing Johnston. Nós estamos a passar, e isto não é uma coisa da noite para o dia, mas estamos a passar por uma empresa remote first, ok? Antes do Covid éramos office-based com work from home policy e imagino que muitos aqui e pessoas que estejam a ouvir tivessem alguma forma semelhante, mais híbrido, menos híbrido, era por aí, portanto estamos a fazer essa transição. Não é do dia para a noite e o nosso escritório vai passar a ser um community hub, como vida própria praticamente, mesmo para a malta de fora e da comunidade ir para lá trabalhar. Portanto, eu diria que essa é assim a maior transformação ou benefício que oferecemos. Eu vejo isso como benefício. E já agora, eu estava-vos a dar um cenário super dantesco portanto, novas empresas, etc., portanto, full remote e cuidado, etc., também podem ver pela parte positiva, que é, se nós evoluímos todos para empresas mais remote, podemos ir mais facilmente buscar talento a outras geografias onde antes não íamos. Portanto, se formos velhos do Restelo, um mindset de velho do Restelo, vamos só olhar para a parte negativa, mas eu gosto também de ver a parte positiva. Portanto, há aqui oportunidades, sem dúvida. Portanto, mas a nível interno,
essa é a principal mudança. Também fizemos outra que eu acho que é importante, tendo em conta a audiência, que é recentemente começámos a usar o Coverflex, que é uma empresa é uma startup / scale-up de Braga e basicamente torna o nosso package de benefícios muito mais fácil de gerir, ok? Desde o cheque creche, etc. Tudo, está tudo. A plataforma deles está mesmo bem feita e o employee recebe um cartão. É assim, isto é recente, por isso é que eu sei em mais de detalhe, mas basicamente foram assim as duas grandes mudanças internas. Externas, temos vindo a falar mais com os nossos parceiros, quer dizer, do lado do talento tem sido uma conversa mais unidirecional, que eles querem trabalhos quanto mais remote melhor. Claro que há sempre pessoas que não querem, portanto há muita biodiversidade, mas há uma clara macro tendência. Do lado do talento, do lado das empresas, é conversas como estas, portanto, passar mais informação possível para o lado dos nossos parceiros, para que possam tomar as melhores decisões, sendo que muito claramente, ainda hoje, não no âmbito da Landing Jobs, mas no âmbito de uma comunidade que eu estou, que é o CTOs Portugal, ainda hoje, mais uma vez, voltou a haver uma conversa sobre, basicamente era uma empresa que está aqui em Portugal, da Stout Collocator, que basicamente não vou usar a palavra desistiu, mas assumiu que, ok, vou ter que flexibilizar isto tudo, não está a dar, porque a própria equipa que estava muito à volta de Lisboa e já tinha uma flexibilidade imensa, já começam mas tenho muitas saudades da Francinha do Porto e não sei o quê, essas coisas, e depois às tantas começa a ser difícil até numa perspectiva de retenção. Bom, acho que é isto. Sim, sem dúvida, porque se até consegues reter um certo tipo de público, mas depois não consegues reter a grande fatia que acaba por querer mais flexibilidade do que podem oferecer. Portanto, aqui, depois se queres partilhar aqueles números que nos tinhas falado de quais é que são as empresas que acho que são interessantes nesta componente, Pedro? Sim, nós fizemos isto no CTOs Portugal, para perceberem o que é o CTOs Portugal. É uma comunidade fechada é como a Recruit Better, mas para tech leaders, pronto, basicamente. Portanto, é a malta com quem vocês trabalham todos os dias. E basicamente... pronto, quando vocês ficam chateados, porra, aquele gajo não me dá resposta, não sei, pronto, são esses. E basicamente foi feita a pergunta, como é que é pós-Covid? Este pós-Covid ficou ali um bocadinho no ar, ninguém sabe muito bem, mas como é que é pós-Covid? Que setting de empresa que vão ter para as vossas equipas? Que setting de trabalho é que vão ter para as vossas equipas? Em que as opções era desde o full remote, ou seja, não há escritório, remote first, em que há um espaço colaborativo, mas é completamente opcional ir, e as pessoas podem estar espalhadas geograficamente espalhadas, o híbrido, o work from home ou office sem work from home. Portanto, não houve ninguém que metesse office sem work from home, felizmente. Houve poucas, nem chegou a 10% de pessoas que foram para o office com work from home. E eu acho que se eu fizesse o survey, o survey foi feito há 2 dias, se eu fizesse hoje, se calhar ainda ia ser menos a porcentagem. Porque é tão contundente o resto, que foi 80% ou 92% de pessoas que ou vai para híbrido ou vai para remote first. Basicamente é isto. E a tendência é esta. E eu sinto que depois às tantas já é peer pressure. Quer dizer, os outros vão todos, tu não vais, estás a ver? É muito mais difícil reter o teu próprio talento. Por isso é que eu estou a dizer. E já agora, malta, tipo engenheiros informáticos, programadores, muito do trabalho eles já conseguem fazê-lo, é deep thinking, portanto conseguem fazê-lo, eu não vou dizer de casa, conseguem fazê-lo from anywhere, de onde eles quiserem. Claro que é sempre importante ter momentos ao vivo, nada bate isso, ok? E mesmo empresas como a GitLab, se vocês, eu já ponho aí no chat um curso que eu fiz de GitLab de Managing Remote Teams, eles próprios dão muito valor aos retiros que eles têm. Portanto, os momentos ao vivo são fundamentais para criar laços entre as empresas, ok? Não quer dizer que tenha que ser todos os dias. Pronto.
Exato. Acho que é um bom ponto, porque continuamos a ser pessoas e os apertos de mão vão acontecer, acontecem menos vezes e agora com uma distância social. Portanto, dás mais valor quando eles acontecem. Pode, isso. E aliás, nós aqui todos devemos estar ansiosos pelo próximo evento ao vivo e beber uns copos. Mas toda a gente pagava uma quantia, pelo menos o triplo do que pagaria o ano passado por qualquer concerto ou por qualquer evento ao vivo, sem dúvida. E Anabela, tu tocavas no início da conversa desta parte de segurança e tranquilidade às pessoas que estão em processo convosco. Como é que isto é passado? Aprofunda aqui um bocadinho esta componente, porque há uma incógnita muito grande, não é? Que é o Covid-19 e já estamos em 2021 e ainda se diz que é um novo vírus, portanto não sei quando é que passa a ser antigo, espero que passe rápido, mas como é que se transmite esta segurança às pessoas? Bom, no nosso caso, tem a E eu lembro nessa altura de ter lido qualquer coisa, acho que até foi no LinkedIn, do Mark Cuban a dizer que depois disto passar, as empresas serão, a maior statement de branding vai ser como é que agiste durante o Covid. E eu penso que isso é daquelas coisas que vai passando. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós, na Nokia, nós rapidamente mandámos toda a gente para casa, não tivemos uma situação de layoff, nenhuma situação de layoff, e houve uma preocupação e não parámos o recrutamento. Muitas empresas fizeram ali um compasso de espera para ver o que é que acontecia, nós tomámos a decisão de não parar e continuámos e ajustámos a coisa rapidamente. E eu lembro-me nessa altura, quando nós contactávamos as pessoas diziam, mas estão a marcar entrevistas? Porque eu tinha umas entrevistas e foram canceladas e não sei o quê. E eu acho que estas coisas passam e, portanto, esse é um lado da questão. Depois nós temos muita gente que começou depois de toda esta situação e que se foi lá buscar o computador e pouco mais, apostar nas ferramentas que nós usamos para as entrevistas também para manter a ligação, quer dizer, as pessoas não estão abandonadas em casa. E isso tem sido, eu acho que aquilo que nos vai ajudando. Depois, eu sei que normalmente empresas, mesmo na área tecnológica, empresas como a Nokia são corporate, portanto, tipicamente não são aquelas para onde as pessoas querem ir. Mas em tempos de incerteza, tornam-se mais atrativas porque tornam-se um porto seguro. Nós somos grandes, somos estáveis, somos sólidos, temos sido, e isso faz com que as pessoas, eu acho que tenham menos medo de arriscar. Mas nós temos as mesmas coisas, ou seja, temos casos em que as pessoas estão hesitantes e se estiverem numa situação estável não mudam, demoram mais tempo a decidir. Feliz ou infelizmente, também temos algumas pessoas que vêm, por exemplo, para a nossa empresa, porque precisamente quando houve os primeiros sinais de insegurança no mercado, as suas empresas optaram por dispensá-los ou agir numa situação de layoff que protegeu a empresa, mas que depois deixa as pessoas numa situação em que elas sentem que se calhar não os protegeu a eles. Portanto, isso eu acho que tem ajudado efetivamente, porque o mercado é muito pequeno, as pessoas falam umas com as outras, portanto estas coisas acabam por passar. Eu penso que tem a ver com isto, portanto no fim do dia, como isto tocando um bocadinho naquilo que o Pedro dizia há bocado, as coisas são todas muito mais transparentes, as redes sociais têm isto, e as pessoas comentam e falam e dizem e contam, e portanto eu penso que é isso que nos permite depois conseguir, acho eu. Sem dúvida. E se for preciso, já há sites onde há reviews de empresas e updates de Covid, portanto, só não sabe quem não quer. Sim, é verdade. Boa. Bruno, acrescentavas alguma coisa neste ponto da segurança e tranquilidade, não só para trazer pessoas de fora, mas também para as pessoas mudarem de Lisboa para o Porto e do Porto para Lisboa ou de outras cidades? Então, é mais complicado mesmo assim nessa altura agora, nesse contexto de pandemia que a gente está a viver, as pessoas estão realmente muito mais receosas, né, de fazer uma mudança. O que a gente fez concretamente na Define Crowd foi basicamente reforçar os nossos serviços de Global Mobility para dar um serviço muito mais personalizado às pessoas que estão a mudar.
principalmente, obviamente, ajudá-los com todos os temas como seguro médico, sessões de explicação, de como eles têm que agir em caso de que tenham suspeita, por exemplo, de que tem Covid, alguma coisa assim, e isso a gente reforçou bastante para dar esse apoio adicional às pessoas, e obviamente a gente adotou políticas que são muito mais remote friendly. Nós sempre fomos uma empresa remote friendly, mas agora ainda mais, né? A gente faz o onboarding das pessoas completamente remoto, a gente envia os computadores para os diferentes países, para as pessoas poderem começar a trabalhar, e somos muito mais flexíveis, né? Quando a gente, por exemplo, permitia que a pessoa ficasse remotamente, 100% remoto, por um mês ou dois, agora se calhar a gente já deixa por 5, 6 meses. Né? Que na verdade assim, é flexibilizar o máximo possível para facilitar que as pessoas tenham a segurança de que, ok, eu posso trabalhar nessa empresa, vai dar tudo certo, eu posso estar aqui trabalhando remotamente durante um período de tempo, vendo como é que as coisas vão funcionar, vão resultar, e depois eu vou e me mudo para Portugal, mas eu sei que eu tenho todo um apoio para fazer essa mudança, e é nesse sentido que a gente tem apoiado as pessoas, mas realmente não exclui de todo o medo e o receio que as pessoas têm em fazer a mudança. É complicado mesmo, eu percebo perfeitamente, eu também teria medo de mudar num contexto de pandemia, mas enfim, a vida continua, e a gente tem que continuar, enfim, encontrar aí soluções para poder fazer com que as pessoas estejam confortáveis em vir trabalhar conosco. Claro, o medo também às vezes é o que nos faz agir. Também é importante. Exatamente. Dava tópico para outra meetup. Agora gostava que fossem mesmo objetivos nesta questão, que é, porque temos muitos recrutadores aqui no evento, e se tem alguma formação, alguma tool, alguma recomendação que possam dar aos recrutas para eles serem bem-sucedidos em 2021. E se calhar começava com o Pedro. Eu corro o risco de ser um bocadinho repetitivo, mas ao menos serve de reforço. Eu acho que aquele link que eu partilhei aqui no chat do Remote Team Management, mesmo que não sejas um gestor de equipas, não tem problema. Eu acho que o curso está feito de tal forma que ajuda a sistematizar imenso aquilo que são os conceitos para novas formas de trabalhar. Pronto, formas mais inovadoras, diferentes de trabalhar. Está bastante bem feito, é um curso que se faz, eu fiz aquilo em 2 dias e meio, mas dá para prolongar por várias semanas, sem qualquer problema, gostei mesmo muito, recomendo. Quanto a outras formações, eu recomendo essa. Recomendações, eu acho que um recruiter, especialmente um tech recruiter, tem que estar em comunidades como a Recruit Better, ok? Para aprender. Das formas mais fáceis de aprender é com outros, é aprender em conjunto, em grupo. Eu não vejo melhor forma do que estar a fazê-lo em comunidade. Portanto, eu diria que as minhas recomendações, uma é repetida, mas reforço, e a outra é esta, aprender em comunidade, acho que é fundamental. Boa. E já abri aqui a janela para o curso, portanto vou dar uma olhadela. Anabela? Estás mute? Sim, desculpem. Eu estou com o Pedro, de facto. Eu acho que nos últimos tempos começou a haver cada vez mais, não só esta comunidade, mas outras, e partilha de experiências, sobretudo no tech. Nas outras áreas eu penso que não há tanto, mas sobretudo no tech. E, portanto, nós vemos nos eventos que são realizados e depois eu acho que quem recruta nesta área é muito generoso na partilha do conhecimento. A gente não guarda os truques para nós. Eu acho que é frequente, quando vamos a qualquer lado, haver trocas de ideias e de formas de fazer. Há imensa coisa que nós vemos de posts e de blogs de vários recrutadores desta área. Eu vou seguindo alguns e tenho aprendido muito. No último ano, uma das coisas que saiu e na altura estava na BR e que para mim foi porque veio dar o nome a muita coisa que eu muitas vezes dizia às pessoas que trabalham comigo, foi, se eu puder aconselhar alguma coisa, se fizer fazer publicidade a alguma coisa, é o livro do Robert Proof, Recruiter, da Katrina Collier, que toca muito estas coisas, que é
a forma como nós tratamos as pessoas e a experiência que nós damos às pessoas durante um processo de recrutamento. Portanto, se eu puder recomendar alguma coisa, seria isso. E sim, também, tal como o Pedro diz, onde eu sinto que aprendi mais é mesmo na partilha de experiências, sim. Boa, obrigada, Anabela. Podes escrever o livro no chat, por favor, assim ficamos todos com acesso e partilhas aqui mais uma tool muito interessante. Bruno, para terminar, tens alguma coisa a acrescentar? Eu concordo, obviamente, com a Anabela e com o Pedro. Eu acho que o caminho é esse. Acho que a gente tem que partilhar mesmo conhecimento e informação. Se eu pudesse dar um conselho, o que eu diria é, basicamente, eu acho que é importante que um recruiter, principalmente na área de tecnologia, né, onde a gente realmente está em busca de perfis que são muito especializados e que muitas vezes a gente não encontra cá em Portugal. Eu acho que a gente tem que aprender as diferenças nos tratamentos fiscais de diferentes países, e também quais são as vantagens fiscais que Portugal dá para pessoas se mudarem para cá e virem trabalhar cá em Portugal, né, para poder vender o país para além do sol e da comida, que é muito bom, obviamente, as pessoas que são muito queridas, mas eu acho que mais para além disso é realçar mesmo a atratividade de Portugal como país. Enfim, com todas as vantagens fiscais que o país dá. E tem uma coisa também que eu diria que é assim, falta diversidade em Portugal, na minha opinião, né? É um país que tem 5% da população apenas que é estrangeira. Se a gente compara, por exemplo, com a Espanha, estamos a falar de 12% da população espanhola. Eu acho que é um país que é fantástico, clima, as pessoas, enfim, é um país maravilhoso para se morar, e eu acho que, sinceramente, eu acho que a gente tem que buscar mais fora, trazer mais gente de fora para Portugal, né? Tem imenso talento em África, no resto dos países da Europa, pessoas que gostariam de vir trabalhar cá em Portugal, América Latina, Ásia. Eu acho que nós temos que ir a esses países e convencer essas pessoas a virem para Portugal e com isso, obviamente, promover o ecossistema português, né? Fazer o ecossistema português crescer e ficar cada vez mais competitivo, né, a nível internacional. Eu acho que é por aí. Obrigado pela partilha. E além da diversidade é também a inclusão, porque não basta só trazer pessoas de fora, mas depois, se elas não tiverem poder de decidir e poder de decisão e poder de inovar, acabam por não acrescentam muito menos. Temos aqui perguntas. Só complementar, concordo plenamente. Aliás, uma das missões do CTOs Portugal é contribuir para que Portugal seja um sítio onde os cérebros querem viver. Okay? Até podes trabalhar para uma startup em São Francisco, na Alemanha, na Rússia, não interessa. Mas queres contribuir aqui e aumentar esses números. Faz todo o sentido o que o Bruno diz. Ainda somos muito uma monocultura portuguesa. 5% é pouco. Eu vivi em Londres, podes imaginar, não tem nada a ver. E eu, quando voltei para Portugal, senti que estava a voltar para uma vila. E eu acho que nós conseguimos evoluir à nossa forma, estás a ver? Não precisamos copiar o modelo dos outros, conseguimos fazê-lo à nossa maneira, e de uma forma distribuída. Não precisa ser só Lisboa, e atenção, eu sou de Lisboa, mas não precisa ser só Lisboa, até porque senão depois Lisboa com muita gente também deixa de ser engraçado. Espalhar pelo país e as ilhas também, acho que é fundamental. Eu gostei imenso do que... Sim, acho que é um excelente tópico e acho que temos que fazer uma meetup só para isso, porque este pode ser o novo turismo de Portugal facilmente, porque tal como o Pedro estava a dizer, temos regiões lindíssimas. Eu o ano passado fui à Madeira, não conheci e adorei, portanto acho que existem muitos polos e agora está-se a formar polos nos Açores a nível de remote e na Madeira mesmo, portanto ainda há muita coisa para fazer e pode ser uma excelente oportunidade. Os tópicos são muitos e já temos algumas perguntas que eu gostava mesmo que respondessem. Vou deixar aquela nossa última pergunta para o final para encerrarmos a sessão. Mas o Marco fez-nos aqui uma pergunta que eu se calhar ia passar à Anabela, que é: qual é que é a vossa perspectiva das universidades para vos apoiarem na construção de pools de talento? Uma coisa que nós fazemos bastante é trabalhar a relação com as universidades. E é essencial, não é possível, sobretudo quando estamos a apontar para perfis mais júniores ou recém-licenciados,
tipicamente são os perfis que nos chegam pela relação com a universidade. E o nosso objetivo quase sempre é estabelecer, às vezes é difícil encontrar um interlocutor de um lado e do outro. Eu diria que as universidades têm o mesmo problema no contacto com as empresas, mas tem que se encontrar aqui uma forma de facilitar isto, porque e nós que lidamos com talento que às vezes temos que formar, esta relação eu diria que é estratégica. As empresas tech têm que estar sempre a trazer sangue novo e pessoas a sair das universidades para acrescentar valor às empresas, sem dúvida. Boa, espetáculo. Temos imensas questões, portanto eu não vou passar a questão por toda a gente, está bem? Portanto vou tentar direcionar para conseguirmos responder a quase todas. E o André Mourinho também fez um apontamento muito forte, que é: o trabalho remoto trouxe a oportunidade das pessoas conjugarem melhor a sua vida profissional e pessoal e criarem mais projetos pessoais. E como é que isto vai impactar, no fundo, o mercado de trabalho? Porque se calhar as pessoas antes não faziam projetos pessoais, agora começam a ter algum dinheiro, algum geek e portanto, se calhar não precisam de ter um trabalho a full time. Não sei quem é que gostaria de responder a esta, mas se calhar passava aqui ao Pedro. Acertei. Sim, faz sentido. Basicamente, nós evoluímos de um mundo quase de monocarreira, tipo os nossos pais. Eu já tive mais trabalhos que os meus dois pais juntos, para um mundo portanto, uma carreira com vários desafios. E eu acho que o próximo passo é uma carreira onde as pessoas têm, e principalmente a geração Z que se fala, que é ainda mais flexível, que é ter várias coisas ao mesmo tempo. O que, por exemplo, para pessoas como eu, o Gonçalo, não sei a Anabela, Bruno, não sei em detalhe a vossa carreira, mas, por exemplo, eu e o Gonçalo temos várias coisas ao mesmo tempo. E não vejo qualquer problema nisso. Claro que temos uma onde estamos mais focados, mas depois temos outras. Eu vejo isto como algo natural, algo que vai acontecer, em que não é agora, ok, mas isto é nem sei se consigo dizer que ainda é uma macro trend. Diria que as macro trends que temos é o trabalho remoto e a flexibilização do trabalho. Mas eu diria que na flexibilização é o passo a seguir, que é essa geração que vai pedir: não, posso estar 2 dias focado naquele negócio que eu gosto muito da missão e quero contribuir, mas depois tenho 3 dias aqui para a minha coisa, que é o meu lifestyle business, e temos que mudar o mindset para este dual ou triple careers ao mesmo tempo. Portanto, eu não vejo com problema nenhum, mas pronto, eu estou a ser bastante positivo. Eu vejo isto como algo ótimo. Aliás, eu estou a fazer uma sabática agora, estou a tirar time off, não sei o que é que vem a seguir, mas vejo isto como algo extremamente positivo. Agora, uma posição de privilégio, nem toda a gente tem tempo nem capacidade financeira para o fazer. Nós que estamos no mundo tech, muitas vezes descolamos um bocadinho daquilo que é a realidade e convém também descermos à terra. Mas pronto, isto é o que eu... Sim, mas no tech eu acho que é super possível. Eu tenho um caso na Mercedes-Benz aí de um arquiteto que trabalhava 2 dias para nós e 3 dias para uma empresa americana. Portanto, desculpem, já voltámos. Acho que a minha internet vou fazer não publicidade a nós, mas não está muito forte. Mas basicamente tinha aqui 2 possibilidades e como era uma área muito especializada, acabava por conseguir agarrar as 2 e ainda tinha side projects por fora. Portanto, é uma tendência, mas ainda falta muito para ser macro, como o Pedro estava a dizer. Depois estava aqui uma pergunta que é: se acreditam que quem não se adaptar ao trabalho híbrido e remoto vai deixar de captar talento? Se calhar passava ao Bruno, que ainda não respondeu nesta roda. Boa pergunta. Eu acho que todas as empresas, no final das contas, vão ter que se adaptar de alguma maneira e realmente adotar algum tipo de flexibilidade ou flexibilização no formato de trabalhar, na forma de trabalhar. Né? O Pedro falou muito nisso e é verdade. O remote veio para ficar. Mas eu pessoalmente, eu não falo em nome da Define Crowd, eu faço um pouco de challenge disso, porque eu acho que tem um poder muito grande no clustering, ou seja, de ter várias pessoas no mesmo sítio a colaborar, a trocar ideias, trocar informação, conhecimento, e isso muitas vezes, se tu trabalha somente remotamente, tu perde, né? Porque muitas vezes essa troca de conhecimento, essa troca de ideias se dá no cafezinho, no ir comer juntos,
ou seja, em trocas muito mais informais do que em contextos formais de trabalho. Então, eu acho que as empresas que estão a adotar um formato que é fully remote, elas vão eventualmente se dar conta de que vão ter que ter momentos, como o Pedro também acho que comentou isso, acho que é o GitHub, né, que faz os retiros deles, que eles vão ter que ter isso e com frequência. Porque as pessoas precisam desse contato e precisam desse tipo de interações que são formais e informais, para poderem trocar ideias. É essencial o clustering para poder fazer inovação e ter ideias criativas, out of the box, para, enfim, avançar do ponto de vista tecnológico e da inovação, na minha opinião. Boa. E a outra pergunta que vem a seguir é como é que as empresas tecnológicas reagem a isto, porque há muitas que já querem voltar, já voltaram, agora tiveram que voltar a casa outra vez. Algum de vocês quer partilhar a vossa perspectiva ou não? Eu não vejo a hora de voltar para o escritório. Não, mas aqui as não tecnológicas, no fundo, obrigam as pessoas a voltar ao escritório. Como é que vão lidar com isto? Porque acaba por ser algo diferenciador, porque os outros vêm todos a fazer diferente, não é? Como é que as empresas tecnológicas conseguem dizer, não, têm que ir para o escritório 5 dias por semana, das 9 às 6? Não, isso vai ser impossível. Vai ser muito difícil. Para as tecnológicas, acho que é impossível nesta fase, tendo em conta aquilo que já partilhámos aqui, os números e alguns insights. Eu acho que há aqui um risco até social, que é de criar um gap ainda maior entre os trabalhadores digitais e os não digitais. Isso é um risco, eu sei resolver bem isso, ok? Não tenho assim uma resposta muito boa para isso. Já vais ter que abrir outra landing, Pedro, mas não digital, que é para resolver o problema. Próxima. Anabela. Eu estava a dizer que para as funções, o que às vezes acontece, e nós já vemos isto a acontecer, é empresas não digitais depois terem um tratamento diferenciado. E isso pode criar um problema. Por algum tempo vai criar diferenças entre as pessoas, mas não é sustentável a longo prazo. Portanto, vai ter que haver algum tipo de flexibilização ou de ajuste, espero eu. É quase como uma classe social nova, né? É a classe dos trabalhadores digitais e a classe dos trabalhadores de serviços. E isso realmente é uma coisa que a gente vai ter que tentar. Não tenho solução para isso, como é óbvio, mas é uma coisa que definitivamente nós, como grupo, né, vamos ter que realmente pensar de que maneira a gente pode ajudar a que não haja um gap aí tão grande, que realmente as pessoas todas possam ter acesso às comodidades do mundo moderno, né, digamos assim. Sem dúvida. E está aqui outra pergunta, que é como é que adaptar o onboarding ao 100% home office, neste caso 100% remote, e se calhar esta entregava aqui a Anabela, que teve que se enfrentar com isto há pouco tempo. Nós tivemos duas coisas. O onboarding, nós fazíamos um primeiro dia sempre em sala, uma sessão de boas-vindas às pessoas. E pronto, em março do ano passado não pensámos muito nesse problema, porque eram só 15 dias, portanto em abril voltávamos ao normal e pronto, rapidamente tivemos que nos adaptar. E passámos a fazer essa sessão de acolhimento de facto de forma virtual e resulta. Aquilo que passámos a fazer também é trabalhar com os managers para eles perceberem a importância de não deixar as pessoas sozinhas. Quando as pessoas estão no escritório facilmente se ligam com o resto da equipa, não é? Mesmo que alguém esteja muito ocupado, há sempre alguém que pode de alguma forma ir acompanhando a pessoa. Quando estamos todos num modo remote, isto não pode ser assim, nós não podemos deixar uma pessoa sozinha e não lhe dizer nada durante não sei quanto tempo. E, portanto, trabalhamos com os managers para que eles tenham isso em atenção, para que os primeiros dias sejam cheios, para que as pessoas tenham a informação toda que precisam para poderem navegar. E para que depois, passado algum tempo, ganhem a sua autonomia, porque a pessoa não ganha autonomia na primeira semana que está numa empresa, isto não funciona assim. Por mais senior ou por mais junior que seja. Portanto, aí é tudo. Nós uma coisa que adiámos durante algum tempo foi a entrada de estagiários. Por um
pensámos que sendo pessoas sem experiência ia ser complicado, mas tivemos uma surpresa agradável, que foi, a dada altura obviamente não podíamos adiar mais, fez-se este acompanhamento, talvez são outra geração, como dizia aqui o Pedro, são nativos digitais, a coisa acabou por resultar muito melhor do que aquilo que todos nós esperávamos e as pessoas interagiram. Agora sim, temos um grande número de colaboradores da empresa que nunca foi ao escritório, que nem sabe onde é que são os pisos habituais das equipas com as quais trabalham. Metade dos nossos trabalhadores não sabe nunca foi ao escritório. Nunca lá foi. Literalmente. É verdade. Olha, Anabela, está aqui outra pergunta para ti, só para responderes muito rápido. Como é que a Nokia vai estar após a pandemia? Híbrido, remote? A Nokia está a discutir o assunto. Nós fizemos um inquérito internamente e chegámos à mesma conclusão que o Pedro tinha aqui. E, portanto, nós já temos uma forma de estar muito flexível, muito semelhante àquilo que vocês estiveram a descrever nas outras empresas. A ideia é que as pessoas possam efetivamente continuar em casa quando precisam de estar focadas e dedicar-se aos projetos que estão a fazer, e que os espaços dentro da Nokia sejam cada vez mais espaços onde as pessoas possam estar próximas e a socializar. Mas é uma discussão que decorre ainda neste momento na Nokia. Sim. Não estás sozinha, na Mercedes-Benz eu também, portanto. Eu acho que há muitas empresas que também estão à espera para ver como é que a novela acaba. Obrigado pela pergunta, Andréia. E agora tenho aqui uma pergunta da Filipa Magalhães, que é controller, que pergunta como recrutadores, que conselhos nos podem dar quando existem 500 candidatos para uma vaga, como é que fazemos a análise e como é que podemos destacar as pessoas, e pergunta também, ganha quem chega primeiro ou não. E se calhar passo aqui para o Bruno, que se calhar lidou com esse problema com algumas funções comerciais, imagino. Não, com várias, com todas. Quem chega primeiro também não, mas basicamente, obviamente, num contexto como o nosso da Define Crowd, onde tudo é muito rápido e temos imensas contratações para fazer, assim que eu seria desonesto se dissesse que não se aplica um pouco dessa questão de, se tu faz o teu application primeiro que outros candidatos, tens muito mais probabilidades, obviamente, né, de ser visto antes, de que teu currículo seja visto antes e que seja chamado para uma entrevista antes. Mas nós não contratamos as cegas, né? Não é assim que funciona, obviamente. Eu posso ter 300 candidatos no meu pipeline, já que gostava, bom, né? Eu que fosse assim, era bom, mas se eu tivesse 300 candidatos no meu pipeline e eu visse que os 300 candidatos não são interessantes, pois eu não ia contratar nenhum deles, né? Então eu acho que é mais mesmo te diferenciares, ou seja, explicar no teu currículo exatamente quais são as tuas capacidades, quais são as tuas experiências, de maneira muito concreta e muito resumida, porque um recruiter leva segundos em ler um currículo, muitas vezes, né? Se tem 3 anos para ler, pois vai ler em segundos cada currículo. Então, destacar mesmo de forma muito clara aquelas que são as tuas qualificações e as tuas qualidades, para chamar a atenção do recruiter e que eventualmente possa ser convidada para uma entrevista. Eu acho que é por aí. Ok, boa, sem dúvida. E depois também ter critérios logo à partida na job description e que reflitam ou estão no CV ou não. Obviamente depende muito da flexibilidade que tenhas no role. E nós também aplicamos provas técnicas de forma a triar as pessoas. Portanto, depois cada empresa acaba por arranjar a sua forma de triagem. Os primeiros são vistos primeiros, mas não quer dizer que o último não seja visto. Então, exatamente. Depois o João está a perguntar como é que os recrutadores se distinguem quando abordam os candidatos a nível de sourcing, para além de uma mensagem no LinkedIn e terem um projeto interessante. Não sei quem é que quer responder a esta. Esta deixo para quem tirar o mic primeiro. Eu posso responder. Eu acho que aqui um tópico que ainda não falámos aqui de employer branding. O ideal é teres o tal inbound, não é? Pessoas a virem falar contigo. E, portanto, assim, obviamente, quando fazes sourcing, tens de saber onde e como comunicas, e isso aprende-se, ok? Isso consegues melhorar. Claro que há pessoas que são nativamente mais... são melhores a fazê-lo do que outros, mas fundamentalmente aprendes. O que eu acho é que tens que olhar para o recrutamento quase como recruitment marketing. Portanto, tens o top of the funnel,
onde tu falaste aqui de reviews, na Bell também, portanto, o passa-palavra, portanto, é aí que é o mais difícil de trabalhar. Isto não estou a dizer que é fácil, a resposta não é fácil fazer, não é nada fácil, é uma coisa que demora tempo, ok? Eu costumo dizer, por exemplo, em empresas que estão a vir para Portugal, os primeiros 6 meses são novidade, pronto, ok? És uma empresa de novidade no mercado, mas depois acaba isso, ok? Depois vem outra que é novidade, então tem que começar a trabalhar logo do dia 1, aquilo que é qual é que é a Employee Value Proposition, portanto, o que é que vão fazer, ou melhor, como é que te vais expor perante o mercado e como é que isso contribui para teres pipelines de recrutamento mais saudáveis, para teres equipas incríveis a trabalhar contigo. Pronto, isto, nunca esquecer o endgame, que é ter equipas com qualidade, isto de qualidade depois depende muito de empresa para empresa, obviamente, a trabalhar na tua empresa. Claro que a resposta não é fazer não, é um conjunto de coisas, depende muito do negócio, depende muito da equipa que tens, depende muito da localização onde estás também, sendo que isto hoje em dia está mais fluido, esta última. Ok, boa. Temos aqui mais algumas questões, mas também estamos a ficar sem tempo e eu queria mesmo colocar aquela última questão. Também agradecer-vos imenso o vosso tempo e os vossos inputs, porque foram muito bons mesmo, e acho que dava pano para mangas e para fazermos aqui outros eventos, e já nos surgiram daqui ideias, de certeza, para fazermos aqui outras meetups. Mas gostava de fazer aquela pergunta difícil, que é na área de recrutamento ou na área de contratação, o que é que vocês não estão a conseguir fazer que adoravam conseguir fazer? E vou começar pela Anabela. Pois, são os eventos mesmo. Nós tínhamos Open Days e nesses dias a empresa ficava cheia de gente que não era da empresa e que andava por lá a passear e a ver como é que funciona. Tenho saudades desses dias, gostava de voltar a fazer isso. Saudades do escritório sem máscara. E é sempre giro e já se tinha criado ali um bocadinho uma rotina, já ninguém estranhava ver pessoas novas a passear em grupos pela empresa e a interagir, porque ajuda, porque as pessoas percebem como é que é o dia-a-dia da empresa e interagem com os managers, e essa interação não se consegue no digital. É verdade. Portanto, sim, gostava de voltar a isso. Tocando rapidamente nesse ponto, lembro de um Open Day que nós fizemos o ano passado e o CEO estava ao lado de onde estávamos a lanchar e eu disse, olha, está ali o CEO a trabalhar, e os médicos perguntaram, mas o CEO está ali, não está no gabinete dele, e nós não temos gabinete, isso não existe aqui. Portanto, esses momentos acho que vão demorar um bocadinho a voltarem a existir, mas esperemos que voltem rapidamente. Pedro? Ok, para além dos eventos, nós costumamos organizar uma Tech Conference, no ano passado não organizámos, e a Tech Haring Conference também. Mas essa vamos organizar, e vocês devem ter sido convidados, ou vão ser. Eventos, não consigo stress that out, eventos. A nível, pronto, agora tenta esquecer o Covid e saindo aqui um bocadinho do 2021, não é? 2020, 2021. Eu adorava ter, isto é science fiction, mas eu adorava ter algo que permitisse estar a entrevistar uma pessoa, falar com uma pessoa e ter mesmo uma forma de conhecer, um mecanismo, uma tecnologia qualquer que conseguisse conhecer mesmo aquela pessoa, o que ela é, a essência da pessoa. Uma das coisas que eu fiz na minha sabática foi um curso de psicologia no Coursera. Claro que não é super deep, mas deu-me para ter uma noção. Ainda temos muito que evoluir nessa área, quer da saúde mental, quer da vida mental como um todo. E aquilo, a única coisa que é assim, toda a gente concorda, é os Big Five, ou seja, os Five Traits of Personality, boa, mas parece um pouco, portanto, eu gostava de ter uma coisa que não existe. Estou a dizer uma coisa que não existe, e nem vai existir para este ano, nem para o outro. Mas seria brutal ter algo tipo science fiction. Isso é o Next Level Recruitment, e por acaso hoje vi uma publicação muito gira de um senhor que perguntou o que é que as pessoas sentiam falta no escritório e eles disseram que era o cheiro do escritório, então ele enviou inventadores para casa. Portanto,
não é perto disso de sentir a pessoa, mas às vezes não é que o cheiro da pessoa interesse para o cargo, esperemos que não, mas esse sentido do cheiro do olfato obviamente também é considerável, e acho que estando muito tempo em casa também impacta. Falando em saúde mental, estamos a preparar um evento sobre saúde mental no final de abril, portanto mantenham-se atentos, é um tópico que estamos a demorar mais tempo do que estávamos à espera para abordar, mas como é um tema tão sensível e nem toda a gente tem muita coisa a acrescentar de diferente, estamos à procura do painel certo e, portanto, é algo que estamos atentos, porque é realmente um dos desafios para 2021 e para o futuro. Bruno, para terminar, tens aí uma invenção? Ou não? Não, eu sinto muita falta também dos eventos e sinto muita falta também de estar no escritório, isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas, indo um pouquinho em linha com o Pedro, o que eu acho que eu e a minha equipe sente bastante falta hoje é uma ferramenta tecnológica que realmente nos ajudasse a diversificar os nossos pipelines. Uhum. É muito difícil, principalmente em tech, nós sabemos disso, ter candidatos do sexo feminino, candidatos de minorias étnicas, nos nossos pipelines de engenharia de software. E se nós tivéssemos uma ferramenta tecnológica, que existem até algumas no mercado, mas a tecnologia ainda não está lá. Não me convence ainda, né, que realmente vale o investimento. E isso realmente, seria fantástico. Acho que minha equipe ia ficar super feliz se tivesse isso. Boa. Bruno, e tocando aí, uma das perguntas que ficou por responder é que plataformas é que se usa para chegar aos candidatos sem ser o LinkedIn? Tens alguma recomendação que também toque nesse ponto? Tem o GitHub, né, obviamente, mas normalmente é o LinkedIn. Também recomendo o meetup.com para fazer stalking aos eventos. Dá algum trabalho, mas também... Exatamente, e eventos específicos, etc, mas para além disso não tem muita coisa, né? Sim, é isso. Construir a nossa network também é super importante para chegar mais facilmente às pessoas, porque no LinkedIn não nos respondem, mas se nos conhecerem, respondemos mais facilmente. É verdade. Sim. Bruno, muito obrigado. Pedro, obrigado, muito obrigado. Anabela, muito obrigado. Eu prometi que não saíamos depois das 19h45, portanto vou cumprir o prometido, e queria agradecer imenso às pessoas que estiveram connosco, tiveram mais de 40 pessoas, portanto acho que formámos aqui também a comunidade que o Pedro estava a dizer e partilhámos aqui conhecimento, e agradecer também às perguntas que o pessoal trouxe, porque deu para falar mais até do que o tópico, e isso é super importante. Mantenham-se atentos não só ao Recruit Better, mas também aqui aos nossos oradores. Cada um deles tem as suas empresas, as suas dinâmicas, e como o Pedro estava a dizer também, o Pedro tem imensos projetos paralelos que podem ser interessantes para vocês. Se tiverem dúvidas, inquietações ou sugestões, enviem-nos uma mensagem aí no LinkedIn ou no Instagram. Está bem? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite.